Precisamos entender que para pensar sobre o futuro, precisamos de uma ignorância muito sofisticada. Precisamos manter clara a noção de que no espectro da memória, a gente sabe de coisas e quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que existem infinitas coisas as quais não sabemos. O futurista Arthur Clarke, escritor de diversos best-sellers que exploram o futurismo e dimensões paralelas inovadoras, falava abertamente sobre especulações futuristas. A principal argumentação dele consiste na assertividade quando se fala sobre o futurismo. And if by some miracle a prophet could describe the future exactly as it was going to take place, his predictions would sound so absurd, so far-fetched, that everybody would laugh him to scorn. This has proved to be true in the past, and it will undoubtedly be true, even more so, of the century to come. Ele fala que a única forma de prever o futuro de maneira coerente é prever as coisas que estão fora do senso comum. Esse pensamento se mostra coerente, pois se usarmos como exemplo as pessoas de 1880, quando perguntássemos para elas como seria o futuro, elas nos diriam que teríamos cavalos mais rápidos, mais potentes e resistentes. As mais ousadas falariam até que teríamos animais novos mais fortes para locomover as pessoas. Até que em 1886, Carl Benz apresentou o primeiro carro motorizado e a perspectiva de futuro mudou completamente. No ponto de vista de arquitetura, o erro mais comum quando imaginamos como estaremos vivendo dentro de um futuro de longo prazo ocorre já de início, quando nesse imaginário falamos de edificações com materialidades e ideias de partido arquitetônicos já existentes, coisas as quais com a nossa tecnologia já poderíamos pôr em prática imediatamente. A década chegava ao fim com os primeiros passos na superfície da Lua. A conquista estava selada. Aproveitando o súbito interesse de explorar o que há além da Terra, Stanley Kubrick lança 2001, Uma Odisseia no Espaço. O mobiliário moderno, assinado por Charles Eames e Saarinen, são contemporâneos para a época. Os diversos botões piscantes representam computadores e tecnologia avançada, e a videochamada é vista como algo muito simples e acessível no início do milênio subsequente. Em 2001, a previsão de Kubrick não se realizou. Na verdade, tivemos o lançamento do primeiro iPod. Britney Spears e Justin Timberlake ainda eram o casal perfeito dos Estados Unidos, e no Brasil estávamos assistindo a novela O Clone na Rede Globo. No mundo após os anos 2000, pensávamos na poluição visual, necessidade de transportes rápidos e grandes marcas, como em Um Quinto Elemento, lançado em 97. Já em Matrix, escrito na véspera do novo milênio, o medo de sermos substituídos pela tecnologia criava um futuro distópico, onde nós éramos apenas controlados por máquinas. Em Cyberpunk, um jogo de diversos consoles de videogame lançado em 2020, vemos 2077 como o que julgamos tecnológico atualmente. Luzes LED, letreiros luminosos, gadgets diversos e pouca mudança do que se trata da mentalidade atual, com uma crítica social mais rasa do que vista antigamente. Se olharmos para o passado, vemos as reformas e contra-reformas com o passar dos anos. A Idade Média, onde a religião é um determinante do comportamento humano, ocupando seus pensamentos, o dia a dia e a arte. O Renascimento, que se impõe, buscando na mitologia e no ser humano, o indivíduo um novo foco. Somos únicos, somos nossa própria prioridade. O Barroco, financiado pela Igreja Católica, tentando reconquistar fiéis e retratando-os com dramaticidade, emoção e, mesmo assim, com tarefas diárias. O Romantismo, que tenta tornar o homem e a sociedade uma preocupação. Após a Revolução Francesa em 1789, o povo comum, a maioria, busca tomar suas próprias escolhas. A época dos vanguardistas explode na Europa. Diversos artistas se tornam livres, expressam e mostram o cotidiano, porém agora através de seus próprios olhos. A independência do cidadão comum é valorizada. A
As duas grandes guerras chegam com impactos devastadores. Retratar o que ocorre é deprimente, e a dor do povo muda a perspectiva dos artistas. E o abstracionismo traz a óptica complexa do ver sem enxergar o que devastou o homem. A abstração, como feita por Rothko, é a união de tudo que passou. Técnica, simetria, composição, profundidade e tecnologia, abstraídos e resumidos em telas com formas puras, feitas para que quem veja possa refletir sobre si mesmo, não sobre o resto. Ao longo de toda a história da nossa humanidade, passamos por 3 grandes modos produtivos que foram as responsáveis por mudar não apenas as nossas relações com os bens de consumo, mas também as nossas perspectivas de futuro. O primeiro deles foi o agrícola, um meio de produção que vem desde os nossos ancestrais que viviam da caça. Esse modo se baseava em produção quase que estritamente artesanal e se estendeu até o início dos anos 1760. O segundo é o industrial, o que se enraizou mais fortemente na nossa cultura produtiva e de consumo, que moldou inclusive a nossa educação e segue com certa resistência até os dias de hoje em alguns segmentos. Ele se baseia em uma cadeia produtiva onde se tem uma matéria-prima que passa por diversos segmentos já pré-estabelecidos e se consolida como produto apenas no final desse processo. O terceiro modo de produção é o que estamos vivendo nos dias de hoje. Podemos chamá-lo de digital. Ele está presente nas novas empresas e escolas e permeia todas as dimensões do viver humano. Consiste em uma cadeia produtiva não linear, onde se combinam diversas formas e meios diversificados e personalizados para cada produto, sem um início, meio ou fim rigidamente estabelecido. Vários estudiosos futuristas apontam que estamos prestes a viver pelo menos mais 3 grandes revoluções no modo de produção nas próximas décadas. Tendo isso em vista, nos deparamos com um cenário de incertezas quanto ao nosso futuro. Com a intenção de entender mais o que pode motivar essas mudanças, a olhar sobre um ponto de vista mais abstrato, um ponto de vista sentimental, nos apropriamos de uma pesquisa feita pela WGSN sobre os sentimentos dos consumidores do futuro. A pesquisa leva em consideração os sentimentos a serem despertados nos consumidores e que podemos considerar que serão exponenciados, sobretudo após a pandemia, já que vivenciamos tantas mudanças que ocasionaram diversos distúrbios sentimentais nas pessoas devido às mudanças nas relações interpessoais. Foram destacados 4 sentimentos principais que tendem a remodelar a forma como os consumidores se portarão no futuro: o medo, a desincronização social, a resiliência equitativa e o otimismo radical. Dentro da primeira dimensão, temos o medo. Embora as manifestações de medo sejam diferentes de geração para geração, há 2 principais questões em comum que impactam todas as faixas etárias. A primeira delas se chama ecoansiedade, uma preocupação crônica com as consequências geradas pelo aquecimento global, está em alta e não afeta apenas o mundo ocidental. Essa ecoansiedade tem feito com que os pais se preocupem com o mundo em que os filhos irão herdar. Isso está mudando os comportamentos de forma global. Em regiões do norte da Índia, o índice de qualidade do ar já se tornou parte do dia a dia. Com base nesse índice diário, os pais estão limitando a ida à escola e as atividades ao ar livre das crianças. A segunda questão do medo é relacionada à incerteza econômica. Essa incerteza financeira vem afetando o mundo desde a crise econômica global de 2008. Apesar de alguns países registrarem crescimento, em 2019, o medo relacionado às questões financeiras aumentou. Essa incerteza vem sendo abastecida pelos índices significativos de insegurança econômica e desemprego impulsionados pela pandemia do coronavírus. Segundo um relatório de 2019 publicado pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, em 14 países, os millennials estão deixando de ser classe média, o que vem causando uma queda na prosperidade. Essas 2 questões estão crescendo muito por um fator chamado contágio emocional, que é um traço comportamental em que as pessoas tendem a adotar e imitar as emoções umas das outras. Com a era digital, esses sentimentos são rapidamente transmitidos em um nível global.
Esse fenômeno ficou claro com a pandemia, que desencadeou um contágio de ansiedade abastecido pela sensação de incerteza. Isso resultou em uma onda global de pânico, enxurradas de fake news sobre saúde nas mídias sociais e pessoas aproveitando para obter lucros financeiros. Na segunda dimensão, temos a desincronização social, que é quando as pessoas continuam a fazer as mesmas coisas, mas não na mesma hora em que as outras. Os mesmos avanços tecnológicos que garantem à sociedade níveis recordes de comodidade, como entrega de produtos e comidas 24 horas, e de produtividade, como equipes de trabalho integradas mundialmente, vem criando uma sociedade desincronizada. Essa desincronização vem afetando as comunidades e causando a falta de interação consistente entre as pessoas. Os momentos comunitários que antes aconteciam nos mesmos horários, como ir ao trabalho, academia e supermercado, estão desaparecendo cada vez mais rápido. E com a perda dessas interações diárias, as comunidades estão se rachando. Na terceira dimensão, temos a resiliência equitativa. No clima atual de incerteza e aceleração, não surpreende que a resiliência, que consiste na capacidade de resistir e absorver, se recuperar e adaptar à adversidade ou à mudança, seja rapidamente se transformando em uma prioridade emocional. Ela é tão importante que o tema da Organização Mundial da Saúde para sua política de 2020 foi o fortalecimento da resiliência. Em nível global, o conceito de resiliência está em alta. Em diversas escolas do mundo já são ministradas aulas sobre ela. O paradoxo da resiliência é que ela reside na capacidade da pessoa de manter emoções e pensamentos positivos em momentos de estresse. Diversos estudos acadêmicos apontam que as pessoas que abraçam as emoções negativas conseguem tomar decisões melhores, têm relacionamentos mais estáveis, menor riscos de doenças coronárias, vivem mais e são mais bem-sucedidas. No futuro, as pessoas buscarão a aceitação emocional, abrindo espaço para sentimentos autênticos. O coronavírus está dando às pessoas um tempo para reflexão. Embora o medo seja um sentimento predominante, todos estão tentando imaginar um futuro mais positivo. Na quarta e última dimensão, temos o otimismo radical. Além de rebelde, em tempos de incerteza, o otimismo é uma opção corajosa. Mesmo com a volatilidade social, política e econômica dos dias atuais, as coisas estão melhorando e progressos estão sendo feitos. Ainda há espaço para o bem no mundo. Ainda existem muitos aspectos negativos, mas ainda podemos deixar um mundo melhor para as próximas gerações. O coronavírus nos lançou em uma espiral de ansiedade, mas mesmo em meio às incertezas, devemos reconhecer que nem tudo está perdido. O que perdemos, na verdade, foi a capacidade de separar o que é real do que é falso. Em nível global, estamos em meio a uma crise epistêmica, a era da pós-verdade, da fake news e das fábricas de rumores que estão nos levando a acreditar em informações falsas e imprecisas. A sociedade está mais polarizada em suas opiniões, gerando a ascensão do catastrofismo, a ênfase contínua em tudo que há de errado e ruim. A mídia está com um viés bem mais negativo, o que só abastece essa crise epistêmica. Por isso, o otimismo chega como uma atitude valente em meio a tanto caos e tende a crescer exponencialmente na nossa caminhada frente aos futuros avanços tecnológicos. Mas afinal, o que esses sentimentos nos ditam em relação ao nosso futuro, sobretudo a um ponto de vista arquitetônico? Eles nos ditam que os consumidores estarão muito mais centrados em aspectos intangíveis e relacionados ao bem-estar. As pessoas possuem expectativas em um futuro onde a vida em sua casa, no meio urbano e no meio social se torna o epicentro de trocas de valores. As pessoas querem se sentir bem e se sentir ouvidas, e o nosso papel enquanto arquitetos é prover os ambientes imersivos e adequados para o modo de vida do futuro. Como conclusão, podemos ver que somos o resultado de nossa história. O comportamento humano surgiu como resposta aos movimentos históricos vividos pela nossa humanidade. Tentando olhar sobre uma perspectiva de futuro, percebemos que é muito improvável uma especulação assertiva, visto que o futuro mora em um local fora do senso comum. Do ponto de vista artístico, vemos que a arte segue em conjunto com a vida e a política de reforma e contra-reforma constante.
Ao analisar os nossos modos de produção e o quanto eles evoluíram, vimos que foram extremamente densos. Alguns deixaram resquícios que se manifestam até os dias de hoje, como o modo de produção industrial, que até hoje as escolas preparam as crianças como se elas fossem ser operárias de grandes fábricas, com regras rígidas e sistemas hierárquicos já obsoletos. O modo de produção digital, o qual estamos vivendo, ainda engatinha devido aos resquícios do industrial e se especula que seja o mais importante, pois ele representa o início de mais 3 grandes novos modos de produção que irão acontecer em um curto prazo de tempo. Por fim, enquanto arquitetura, não podemos responder como será o futuro, mas apenas considerando a inspiração por trás de todas as informações que já tivemos, dos sentimentos que estão nos modificando, principalmente após a pandemia, podemos dizer que será única, inovadora e imersiva.